Olá, sou o Vasconcelos, o mentor aqui desses treinamentos, quem desenvolveu esse sistema de gestão escolar, e vou apresentar para vocês aqui então todo o sistema, tá? Todo o funcionamento aqui, do sistema e todos os recursos que existem nele. Vai ser um vídeo um pouco grande, tá? Mas aqui vai ser para poder detalhar mesmo e explicar para vocês aí as funcionalidades do sistema. Você pode acompanhar esse vídeo já fazendo o teste no sistema, que é o mais ideal. Então você pode entrar em escolarsas.sistemazuco.com.br e aqui utilizar esse e-mail e a senha 123, tá? Para nós podermos então acessar o painel principal, que é o painel do gestor SAS. Eu vou explicar tanto o painel do gestor SAS quanto o painel aqui das empresas, que são o painel das escolas. Uma observação aqui já de início é que todas as informações relacionadas a dados cadastrais, valores e qualquer outro, é tudo fictício. É somente para preenchimento de dados do sistema, para que eu possa exemplificar ele aqui para vocês, tá? Já falando dessa tela aqui inicial, você tem a possibilidade de salvar o acesso, para não ter que ficar toda vez colocando os dados aqui, tá? E também recuperação de senha, que é mandada via e-mail e via WhatsApp aqui também para o cliente fazer essa redefinição. Eu vou clicar para poder entrar no sistema e como eu entrei com o usuário SAS, ele é redirecionado para o painel SAS. Esse painel SAS, ele é o painel, vamos dizer assim, do dono do sistema. Tá? Uma gestão SAS, ela vai trabalhar da seguinte forma, te possibilitando ter várias empresas cadastradas aqui dentro, cada uma com a sua estrutura de informações ali separadas, independentes, ou você pode trabalhar também com uma empresa e várias filiais. Então vamos supor que uma escola ela tenha 10 filiais ali. Então você pode utilizar essa estrutura para controlar todas aquelas filiais e aquelas movimentações que vão ser diferentes em cada uma delas. E aqui eu fiz como se fossem 3 escolas diferentes, mas já fica explicado para vocês que tem essa possibilidade. Esse sistema de gestão escolar, ele atende qual escola? Todo e qualquer tipo de escola, curso profissionalizante, curso técnico superior, escola de ensino médio, fundamental, escola pública, escola particular, tudo. Tá? Eu fiz ele de uma forma agora genérica, onde ele pode abranger todas essas situações aí. Vamos lá. No painel SAS, ele vai dar algumas informações aqui relacionadas a quantas empresas você tem cadastrado, tá? Se você tem despesas aí, vencidas, essas despesas poderiam ser, por exemplo, um aluguel de um escritório, o custo com o servidor de hospedagem para manter o sistema, tá? Custo com domínio, entre outras situações que podem acontecer. E aqui os recebimentos que você tem, que vão vindo das empresas que estão utilizando o seu sistema. Então, você cadastrou a empresa, você pode definir uma mensalidade para ela e esse sistema vai fazer toda a parte de cobrança ali, de baixa automática do pagamento, tudo. Vou mostrar para vocês. Tá aí aqui um card para saldo. Lembrando que eu vendo tanto o sistema já pronto, já finalizado conforme que vai estar sendo apresentado aqui, e também as aulas que ensinam passo a passo do zero de como desenvolver ele, que para você que tem tempo é muito importante você acompanhar, é interessante, porque depois você consegue modificar, consegue adaptar outras coisas, tá? Então, por exemplo, eu gostaria que mostrassem outras informações. Dá para você buscar também lá do banco de dados isso, Basta aprender como que eu fiz para poder trazer essa e você trazer as demais. Não só aqui, que é no painel SAS, mas depois, principalmente no painel das escolas, tá? Onde vai ter cadastro de aluno e toda a gestão de escola ali. Então, aqui no painel SAS, você vai ter a possibilidade de cadastrar as empresas. O cadastro, no geral, dentro do sistema, ele é feito aqui através dessas janelas, que são as modais, tá? Então, é bem prático aqui. Aqui fica em Data Table, ele já tem toda uma estrutura responsiva, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu fazer aqui, inspecionar. Venho aqui no modo responsivo, como se fosse do telefone, tá vendo? Então, você consegue utilizar esse sistema aqui também a partir de um telefone. É o ideal? Não, tá? Ele é feito para desktop, Interessante, depois eu vou estar fazendo mais para frente, ainda não tem previsão, aplicativo. Aí nós podemos ter no aplicativo as informações que você julgar necessárias aqui, ou mais importantes, para que você possa manipular nele. Tá? Porque aí os botões, tudo já seria preparado para um aplicativo. Mas se você precisar, num caso aí eventual de acessar pelo telefone, você consegue acessar perfeitamente essas informações. Então aqui vai ter o cadastro das empresas, que seriam as escolas, Aí você vai ter a possibilidade, por exemplo, na hora de cadastrar essa escola, de colocar as logos já dela, mas ele também tem essa possibilidade no painel, porque às vezes você vendeu o sistema para uma escola, e você já pode pedir qual que é a sua logo, me manda a sua logo aí você já faz aqui as medidas corretas, tá? Porque quando o usuário é muito leigo, até dificuldade para subir essas imagens ele tem. Então, tudo aquilo que você puder agilizar e adiantar para já entregar
tudo já 100% para ele só começar a usar, é melhor. Então eu já coloquei aqui no painel essa possibilidade aí. Na hora que você cadastrar ela, ele já cadastra um administrador. Então, por exemplo, eu posso entrar com esse usuário que é a empresa 1, né, @hotmail.com, que quando eu fizer o acesso aqui no sistema com esses dados, ele já cai no painel da escola. Então, ele não tem mais aquele painel ali que é do gestor SaaS, tá vendo? Ele já cai mostrando os dados da escola, mostrando um gráfico aqui dos recebimentos, né? Ele já pode fazer, então, o seu cadastro aqui de alunos, fazer o cadastro de turmas e toda a gestão necessária, inclusive cadastrando outros usuários, como secretário, porteiro, professores, que vão fazer também a gestão do sistema. Mas daqui a pouco nós chegamos lá. Deixa eu voltar aqui para o painel SaaS, que é mais para explicar inicialmente para vocês mesmos, tá, essa estrutura SaaS. Então, você cadastrou a escola, ele já faz tudo aquilo, já deixando um usuário, inclusive esse usuário já recebe uma notificação ali no WhatsApp, né, com o link de acesso e com os dados de acesso dele. Toda empresa que for cadastrada ou qualquer usuário que for cadastrado no sistema, por padrão, eu já coloquei a senha 123. Lá no painel, aqui é só você vir na opção de perfil, que você consegue fazer a mudança desses dados, né, e do seu perfil no geral, tá? Então, isso aí, sempre ele vai vir com o padrão. Aqui no painel SaaS, eu deixei também cadastro de fornecedores, que às vezes você tem alguns fornecedores que você precisa armazenar, então ali eu permiti. Tá? Cadastro de forma de pagamento, que você vai estar trabalhando no sistema, frequência e cargos aqui. Cargos vai estar voltado para outros usuários. Aqui nos usuários, você pode cadastrar outro usuário, por exemplo, além desse aqui, que é o administrador, você pode cadastrar, por exemplo, um gerente que vai te ajudar aqui, te auxiliar no sistema. E aí você pode definir quais são as permissões que ele vai ter dentro do painel SaaS. O mesmo serve para o painel da escola, que é onde nós vamos chegar daqui a pouco. Aqui tem todo o controle financeiro, tá, de contas a receber, contas a pagar aqui que você consegue controlar. Por exemplo, eu posso gerar uma conta para uma das empresas. Eu vou colocar aqui, ó, essa empresa, que é essa escola, tá? Então vamos supor que eu coloquei aqui uma conta X para ela. Geralmente as contas vão ser as mensalidades. Quando você cadastra a empresa, eu esqueci de falar ali, você já define qual é a mensalidade para ela, tá? Mas daqui a pouco eu falo disso. Aqui você pode definir um valor e vou colocar essa conta como vencida. Lá no painel dele vai ter um alerta falando que ele tem uma conta em débito, tá? Uma conta já vencida ali, né? E isso vai ser alertado lá. Então aqui ele já salvou a conta, né? E vai mostrar essa conta aqui para mim, ó. Perfeito. Aqui, com essa conta sendo lançada, ela já fica associada a esse cliente que é a empresa. E se ela tiver vencida, na hora que eu acessar lá o painel dele, ele vai mostrar, né, o vencimento ali, vai mostrar uma notificação. Voltando aqui no cadastro das empresas, quando nós fizemos um cadastro, ele pede aqui, ó, o valor da mensalidade, tá? E, inclusive, dá para poder também cadastrar dias de teste. Então, se você quiser que uma escola teste o sistema por tantos dias, é só você definir aqui essa quantidade de dias, que na hora que passar aquela quantidade, né, ou ele paga para continuar com o sistema, né, ou se ele não quiser ali, ele é travado e aqui você já recebe essa notificação falando que o usuário está inativo, né? Então você já vai verificar aquela situação para poder entrar em contato com a escola para saber se ela vai querer ou não, tá, dar sequência no sistema. Quando você lança essa mensalidade, então ele faz todo o controle financeiro, né? Aqui nós temos até a gestão de caixa, mas que não é nem muito utilizado para o painel SaaS. Então, se você quiser depois remover essa opção aqui, tranquilo. Tem controle de tarefas também, tá? Para você poder adicionar aqui tarefas de acordo com a sua agenda. Então, ele dá uma notificação aqui também no WhatsApp, lembrando daquela tarefa ali com um determinado de tempo antes. Então, tudo isso você consegue fazer. Tem anotações que você pode fazer aqui. Isso aqui é mais para quando você trabalha com mais de um usuário, né? Aí aqui no painel SaaS, se tiver alguma anotação ali que seja mostrado para mais usuários, elas aparecem aqui. Então, são informações que você pode trocar aqui, né, entre um usuário e outro. Também para a gestão SaaS não é nada muito útil, mas dentro do sistema, por exemplo, já aqui dentro do painel de escola, sim. Né, porque ali você pode ter secretário, tesoureiro, pode ter várias funcionalidades, vários usuários naquele sistema e você queira deixar uma notificação, uma informação para eles aqui, tá? Então isso é importante lá. Backup, onde você consegue fazer por aqui todo o backup do banco de dados do sistema e conexão do WhatsApp. Essa conexão do WhatsApp, ela só vai funcionar se você estiver utilizando a Menuia, tá? Se você estiver utilizando aqui o Wordmesh, Newtek ou qualquer outra API que você tenha conectado, aí você precisa perguntar lá ao gestor dessa API, esse é o único recurso externo aqui que é pago, que nós usamos dentro do sistema, tá? Você precisa ver com ele se tem a possibilidade de fazer essa conexão. Essa conexão aqui, quem gerou ela para mim foi o Diego, que é o dono da Menuia. Então eu pedi, né, ele para poder passar para mim uma estrutura onde eu conseguisse conectar o WhatsApp diretamente aqui, sem ter que fazer pelo site deles lá.
tá? Pelo site da Menuia. Porque até então nós temos que ir lá e fazemos a conexão, a leitura do QR Code. Agora não. Agora, através dessa AppKey, na verdade, que é essa instância aqui deles, né, você consegue então fazer a leitura diretamente aqui, mas você precisa ter o plano, tá? É mais ou menos aí um valor de R$10 por número com disparos, fugiu a palavra aqui, ilimitados, tá? Disparos ilimitados. Então você vai pagar mais ou menos esse valor aí, né, para você poder utilizar aqui os recursos da API, que são os disparos de mensagem. Então não tem a necessidade de eu ir lá e conectar e colocar aqui o meu token, a minha instância. Só vai precisar pegar a sua instância do plano que você comprou e deixar aqui no sistema. Pronto. Fez isso, acabou, tá? Aí tanto o seu usuário administrador SaaS pode conectar o telefone dele por aqui, quanto o principal, que vão ser as escolas, também vai ter essa possibilidade. Porque senão você teria que ir no site da Menuia, em cada uma das escolas que você vender, e conectar o telefone daquela escola lá no QR Code, mandando ele fazer leitura. Então é uma coisa muito mais burocrática e trabalhosa para quem não sabe mexer com o computador. Você tem que pensar sempre dessa forma, que o seu cliente, né, que comprar esse sistema para poder utilizar ele vai ter certas dificuldades. Então você tem que facilitar ao máximo. Então, usando a Menuia, vai ter essa possibilidade. Quando você clicar aqui, o meu não vai dar porque eu desativei, tá? Então ele não vai conectar para essa instância mesmo, você vai precisar de colocar outra instância ali. Então, quando você clicar para conectar o dispositivo, ele já vai abrir o QR Code aqui, e com esse QR Code sendo lido, né, você já tem o seu telefone conectado. Mas desde que você tenha o plano na Menuia, tá? E tenha passado a instância dele aqui. Tendo feito isso, aí essas são as configurações do gestor SaaS. Vamos lá. Cadastrou uma escola, aí você vai clicar sobre a escola para poder entrar, ou, claro, os usuários que pertencem a essa escola, quando eles fizerem acesso, eles vão cair diretamente aqui. Perceba que ele já está dando um aviso, né? Por que ele está dando um aviso? Porque como eu criei aquela conta para essa empresa, eu coloquei ela vencida, tá? Então, se tem conta vencida, ele vai ver esse alerta. Se ele clicar aqui ou entrar aqui embaixo em mensalidade, ele vai ver quais são as mensalidades dele, tá? Então, a empresa, que é a escola, ela vai ter aqui, ó, as mensalidades, que seriam cada mês o valor que você combinou, vai sendo gerado aqui, ou qualquer outra conta que você tenha feito extra para ela também vai ser apresentada aqui. Lá no painel SaaS, eu não falei, vou só voltar aqui rapidinho. Assim como nos outros painéis, tem como você configurar uma multa de atraso, tá? Por exemplo, tantos reais aqui, ele vai pagar R$15 se ele atrasar um dia, ou 10 dias, ou qualquer atraso que tiver. E por dia, ele paga, por exemplo, 1% em cima daquele valor, ou 2%, ou 5%. Então, é você quem vai definir essa situação aqui. A multa é um valor único, tá? Em reais. Os juros é em porcentagem em cima do valor que ele deve. E isso aqui vai ser por dia. Então, é assim que vai funcionar, tanto para o gestor aqui do SaaS, quanto para as empresas. Eu não vou deixar habilitado essas configurações para vocês poderem mudar, tá? Então, isso aqui não vai ser possível alterar, porque senão, no link de teste aqui, se os alunos desativarem toda essa estrutura, né, eles vão acabar... ou modificar isso aqui, eles vão acabar atrapalhando os recursos do sistema para outro aluno testar. Então, isso aqui não fica liberado. Voltando aqui na escola, a escola, quando entrar com o usuário dela, né, seja o administrador ou qualquer outro usuário que tenha aí, ele vai ter aqui, de acordo com o nível de acesso, a opção, né, de acessar as configurações e trocar os dados da escola, tá? Colocar outras logos, qualquer outra informação, colocar um QR Code aqui para o carnê, que eu vou falar depois, né? Aqui não precisa dele mexer, por exemplo, no token na instância, porque a escola vai ter essa opção de conectar o WhatsApp, e na hora que clicar aqui, ele vai conectar o WhatsApp dela e pronto, já vai estar funcionando. Então, ele não tem que saber que ele tem que vir aqui e inserir nenhuma outra informação. Inclusive, eu até posso deixar isso aqui oculto, ó. Tá? Eu vou até pensar depois nessa possibilidade, porque ele não é interessante que ele modifique esses dados, uma vez que ele tem essa conexão sendo feita de forma manual. Exceto se você não estiver utilizando a Menuia, né? Porque como eu expliquei, eu tenho esse recurso através da Menuia, tá? Nos outros aqui eu não tenho essa possibilidade de conexão direta. Então, se ele não tiver, né, aí sim ele vai ter que passar os dados aqui de credenciais de forma manual mesmo. Aqui é onde então ele vai configurar aquilo que eu acabei de falar, né? Da escola ele vai poder configurar a multa, os juros e todas as informações aqui, ó, relacionadas a CNPJ,
endereço que vai aparecer em relatórios, contratos e outras situações, né? Aqui também vai ter uma coisa que é muito importante, que é o token do Mercado Pago. Então, ela precisa de conectar o token do Mercado Pago dela para que os pagamentos, isso é claro, se a escola for trabalhar com recebimento de pagamento, os pagamentos venham para a conta do Mercado Pago daquela escola, tá? Então, essa forma. Mas essa escola não quer abrir uma conta no Mercado Pago, né? Ele quer receber, por exemplo, direto num Pix, não tem problema. Aí ele vai colocar aqui, ó. E colocando aqui em dados para pagamento, vamos supor, por exemplo, Pix, chave, e-mail, aí você coloca na frente a chave. Em vez de mandar a cobrança, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco como é que ela vem, até por aqui eu já consigo mostrar, ó, em mensalidade. Ela vem assim, ó, quando você gera uma cobrança para Vamos fazer aqui através do gestor SaaS primeiro. Aqui, ó. Então, aqui onde eu tenho o meu financeiro, recebimento. Eu vou pegar uma empresa, deixa eu ver uma empresa que tem um número válido. Essa aqui, ó, que é a Escola Estadual Freitas Silva, né, que também é um nome de teste, todos os dados aqui são dados de teste. Eu vou vir aqui, ó, Escola Estadual Freitas Silva. Pronto. E vou clicar aqui para ele gerar uma cobrança, tá? Na hora que ele gera essa cobrança, essa escola, ela recebe uma notificação desse jeito aqui, ó. O nome do sistema, fala que tem conta vencida, fala a descrição da conta, fala a quantidade de multa e fala o novo valor. E aqui o vencimento. E ele recebe um link para poder efetuar o pagamento. Na hora que ele clica, isso é pelo Mercado Pago. Aí vem as opções que você deixar liberado, né, para que ele possa pagar boleto, Pix, etc. Tá. Essa situação, como eu acabei de falar, né, ela é uma situação que é gerada aqui pelo Mercado Pago. Mas e se ele não quiser utilizar o Mercado Pago? Na hora que ele fizer uma cobrança, aí tanto aqui para o gestor SaaS quanto para o painel, você pode colocar esse campo, tá, para ele poder mandar os dados de pagamento. Então, em vez de receber o link conforme foi aqui, ó, vai vir os dados de pagamento. Só que aí não fica automatizado. Por quê? Porque você vai ter que receber aquele comprovante e conferir da baixa automática. Quando ele faz isso pelo Mercado Pago, aí não. Aí já fica automatizado. Tá? Então, é super interessante para o sistema que tanto o gestor SaaS aqui, né, vincule ali uma conta do Mercado Pago, quanto as escolas também façam isso. Ah, eu não gosto do Mercado Pago, poderia ser outra API? Aqui dentro do sistema, da forma que ele está estruturado, não. Mas você pode adaptar ele, né, para receber outras APIs. Aí você vai mudar ali a estrutura, né, de confirmação de pagamento, entre outros. Então, se a escola não for trabalhar com o Mercado Pago, coloca aqui alguma informação, caso queira que apareça nas cobranças. Porque também tem escola que o aluno paga direto lá, né? Então não tem problema, aí não precisaria nem vir nenhum dado. Então é só deixar aqui vazio e deixar aqui vazio, ó, essas informações do Mercado Pago. Aí ele paga e resolve o financeiro dele na própria escola. Mas se você quer que ele mande alguma informação nas cobranças, ou seja, um link de pagamento como foi ali, ou os dados, aí seria aqui em cima, tá? Então tem isso aí também. Marca d'água, se vai aparecer no relatório ou não, né? Abertura obrigatória de caixa, mas isso aqui eu acho que caixa para esse sistema também, apesar de ter, porque eu já deixei no projeto painel aí, que é o projeto padrão, né? Mas se você não quiser que ele mexa também aqui, pode colocar não. Né? Aqui vai vir a cidade onde a escola, que vai aparecer em alguns contratos relatório, responsável pela escola, que vai aparecer também. Ó, aqui eu acabei colocando errado, né? Aqui é o nome do responsável. Está pegando aqui o nome do banco. Que doideira é essa? Deixa eu colocar aqui. Nome do responsável escola. Pronto. Beleza. Deixa eu salvar aqui só para ver se ele está recuperando uma informação errada ou se realmente eu devo ter trocado errado ali. Não, pelo jeito eu troquei mesmo. Aí aqui o cargo dele, tá? Aqui, por exemplo, diretor-geral. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se eu acessar um painel do aluno, sei que nós vamos falar desse painel daqui a pouco, mas vou acessar ele aqui para gerar, por exemplo, um certificado de uma turma em que ele já tenha finalizado, tá? Isso aqui também é opcional. Aí aqui vai aparecer a opção dele poder colocar o nome, tá vendo? Ó, diretor-geral, né? E uma assinatura. Se bem que não apareceu o nome dele, tem alguns outros que aparecem, então nós vamos ver depois. E essa informação é o que tiver aqui, ó, cargo responsável. Então ele puxa do que está escrito aqui. Poderia ser, por exemplo, um secretário responsável, qualquer outra situação. Então o que você escrever aqui, em alguns documentos, relatórios ali, ele vai estar aparecendo, tá? A mesma coisa o nome aqui também. Isso aqui é para o carnê, que eu vou falar depois. Então você pode configurar uma chave Pix para aparecer no carnê e dados de banco também para aparecer no carnê, bem como um QR Code, que também pode ser apresentado lá nele, tá? Porque o carnê, ele não funciona como o Mercado Pago ali, que você vai receber um link, fazer o pagamento, ele vai te dar o retorno do pagamento. Não, ele pode ser para daqui 1 ano, para daqui 8 meses, 9 meses, então é uma situação diferente, né? Que não tem como você
personalizar um QR Code, que é esse QR Code dinâmico, que dão baixa automática. Então você vai simplesmente tirar um print do seu QR Code aí, né, no aplicativo e vai subir ele aqui para o cliente, na hora que receber aquele carnê, fazer o pagamento com base nele ou fazer o pagamento com dados do Pix que estiver lá, tá? Aqui tem uma outra opção também que a escola pode subir, que é uma assinatura. Se ela sobe já uma assinatura aqui, aí nós temos a possibilidade, essa assinatura na verdade eu até coloquei que ela é JPG, mas ela poderia ser PNG também. Ele pode ter a possibilidade de apresentar, né, essas assinaturas aí dentro do sistema, igual aqui foi no certificado, tá vendo? Vai aparecer ali. Agora, se não tiver ali, ou se essa opção aqui também de assinatura tiver desmarcada, ó. Cadê assinatura? Que é assinatura, recibos, carteirinha, tá vendo? Também serve para certificado. Se tiver não, ele não coloca nada, porque às vezes a escola quer fazer a impressão, né, do documento e assinar, o responsável assinar, mas se tiver carregado ali, ele já coloca ela, porque o aluno já pode até gerar isso pelo próprio painel dele, tá? Isso aqui também é gerado pela secretaria ali, e depois eu falo disso. Então isso aqui basicamente vai ser as configurações que a escola vai ter para o sistema, tá? Com base em dados e outras situações. Não é todos os usuários que têm permissão para isso, são usuários administradores, e são usuários aqui também que possam, né, ter recebido essa permissão, porque aqui no cadastro de pessoas, isso já dentro da escola, você tem como definir para aquele usuário, ó, o que ele vai poder acessar. Então eu cadastrei, por exemplo, um funcionário para portaria que só pode ver os alunos, nada além, mas eu poderia dar outras possibilidades ali para ele também, e assim vai, um gestor quem vai definir isso aí. Vamos aqui passar rápido pelos painéis, tá? Então aqui você tem a opção de cadastrar os alunos, cadastrar o responsável, vincular um responsável para aquele aluno, né? Aqui você vai ter a opção de edição, de exclusão também de dados, isso aí tem todos, de visualizar as informações daquele aluno, então ele mostra os dados dele, lembrando que tudo aqui é fictício, mostra as turmas aqui também na qual ele está ou já passou, tá? E nessas turmas você pode aqui, por exemplo, né, transferir o aluno de turma, pode gerar uma declaração de matrícula para aquele aluno, ó, onde ele vai mostrar os dados ali, vai mostrar a informação de declaração, tá vendo? Ó, nome do responsável da escola, que é aquilo que eu estava falando. Então, se eu tivesse colocado aqui para o nome do responsável da escola, vamos colocar aqui uma configuração, que seria, porque senão fica muito esquisito isso aqui assim, né? Vamos pôr assim, ó. Ah, ele está puxando errado mesmo, ó. Ele já voltou a buscar Banco Bradesco aqui, então deixa eu consertar isso aqui. Eu que, na verdade, voltei, né, pro arquivo errado ali. Estou olhando errado aqui, ó. Aí aqui eu vou colocar assim, ó. Secretário Teste dos Santos. Pronto. E ele fica como nome responsável aqui. Tá? Se eu encontrar qualquer problema no sistema, aí eu vou parar, vou correr. Porque esse vídeo de apresentação, ele é um vídeo onde eu percorro todo o sistema. É claro que eu já fiz vários outros testes antes, módulo a módulo, mas se tiver alguma coisa que passou despercebido, é aqui que eu vou estar corrigindo. Eu vou gerar a declaração de novo aqui para o aluno. Deixa eu ver onde que eu tinha entrado, foi aqui nas turmas, né? E aí eu gerei aqui a declaração de matrícula. Então lá embaixo ele vai mostrar aqui, ó, tá vendo o nome que você colocou lá, tá? Então, como eu disse, aquele cargo, aquele nome, essas informações, elas vão aparecer em alguns documentos que vão ser gerados pela escola. Aí aqui nós temos também a possibilidade de gerar um boletim escolar para ele relacionado àquela turma, se tiver sido lançado notas, tá vendo? Vai ser apresentado aqui, então ele vai mostrar qual foi o período, quais são as disciplinas, né? Quais são aqui os períodos, que é primeiro, segundo, terceiro trimestre. Ah, mas a minha escola não trabalha assim, trabalha com bimestre, não tem problema nenhum. Na hora de cadastrar a turma, e daqui a pouco nós vamos chegar lá, você vai ver que vai ter como associar períodos a ela. E aí você, na verdade, é no curso, tá? E aí esses períodos vão ser relacionados. Por exemplo, se eu gerar aqui um boletim do ensino fundamental, aqui eu já coloquei períodos de outra forma, se eu não me engano foi bimestre, ó. E aí ele vai inserindo, né? Tem alguns outros cursos que eu fiz que são com período único. Então aqui você vai poder trabalhar aí da forma que você quiser. Além do boletim, vai ter também um contrato de matrícula, né? Que se tiver informações de valores, tá vendo? Ele vai colocar isso no contrato. Ah, mas o contrato que eu utilizo aqui na escola é outro, é diferente. Não tem problema. Aí você vai alterar essa estrutura, né, para que ele possa gerar o contrato conforme a preferência de vocês. Isso aqui são modelos de exemplos, tá? Alguns desses modelos eu recebi de alguns alunos que já estão nessa área e outros eu utilizei o ChatGPT para que pudesse me gerar aí, né, um contrato, por exemplo, com algumas cláusulas, tá? Mas isso aqui tudo é importante vocês avaliarem, né, e alterarem, adaptarem conforme a necessidade aí da escola, tá? Então não é algo ali que vai estar 100%, né, a questão dos contratos,
pronto para uso, atendendo já aquela escola. Pode ser que ela tenha cláusulas diferentes. Inclusive, se ela não tiver valores, ele nem pega isso aqui, tá? Ele tem uma outra situação. Deixa eu ver se tem alguma turma aqui que, por exemplo, não gere valores. Ó, tá vendo? Ó? Valor e pagamento. A presente matrícula não implica em qualquer custo ou encargo financeiro. Então, se aquela turma não tiver, ele vai apresentar alguma informação falando isso ali, tá? Mas, como eu disse, isso é bom vocês revisarem aí junto com o administrativo da escola para poder ver se está de acordo com o contrato ou se tem novas cláusulas ou outras coisas que têm que ser acrescentadas ou modificadas. Declaração de frequência também é interessante. Você consegue gerar a declaração de frequência para o aluno, né? E ele vai mostrar o quanto ele é frequente dentro daquela turma ali, daquele curso que ele estiver fazendo. Então, tudo isso aqui pode ser gerado pelo sistema e tem outros tipos de documentos que também são gerados, mas que daqui a pouco eu falo deles, tá? Aqui tem a opção para você poder retirar o certificado dele, né, através também do painel da secretaria, porque nós já fizemos a opção do certificado pelo painel do aluno, depois eu vou voltar nesse painel do aluno, mas pelo o secretário aqui também, ou quem tiver acesso aos alunos, podem também fazer, tá, essa retirada ali. Então aqui nós vamos ter essas possibilidades de editar, excluir, verificar dados, informações como foi ali, verificar débitos dele, tá, que são contas relacionadas, inclusive dar baixa nessas contas, definindo aqui como que foi pago, ou, além de dar baixa nessas contas, gerar uma cobrança para aquele aluno também, que na hora que eu clicar aqui, ele gera uma notificação, tá, no WhatsApp aí para ele ou para o responsável, né, dessa forma aqui, ó, informando se ela já está vencida, se não está, né, se vence hoje, né, poderia ser um lembrete também. Então aqui é para você forçar uma nova cobrança. Lembrando que o sistema já faz as cobranças de forma automática, mesmo com ele fechado. Então chegou no dia do pagamento da mensalidade daquele aluno, pela manhã ele vai receber o lembrete de pagamento falando que a conta dele vence hoje, né? E se ela já tiver vencida, nos dias que for passando o vencimento, ele vai mandando lembretes, né, daquele vencimento e vai atualizando nesses lembretes multa e juros, caso a escola esteja trabalhando ali nas configurações com essas multas e juros. Além disso, nós temos aqui como anexar arquivos para o aluno, tá? Então você pode selecionar, por exemplo, qualquer arquivo aqui, ó, zip, pegar um aqui, por exemplo, ó, imagem, PDF, tá? E anexar para o aluno aqui. Então, ele vai receber, né, esses arquivos e isso vai ficar anexado no cadastro dele. Você pode ativar ou desativar o aluno dessa forma aqui, ó, se ele tiver ativo ou inativo, ele não vai conseguir estar acessando ali o painel dele, tá? Então, se tiver algum aluno inativo, ele não consegue fazer mais o acesso. Eu coloquei aqui, ó, para ele deixar a linha inativa, assim fica melhor, tá vendo? Porque aí você já consegue bater no olho e você sabe ali, né, que aquele aluno está inativo. Então isso aqui não tinha, acabei implementando ali. Aqui para poder ir para o WhatsApp do aluno, aqui para poder gerar, por exemplo, a carteirinha do aluno, tá? Ele já gera ela aqui, ó, e aqui nós temos um QR Code que quando esse QR Code é lido, ele mostra os dados daquele aluno, aquelas informações do aluno. Agora, se ele for lido por algum usuário que tem acesso ao sistema, por exemplo, um porteiro, além de mostrar os dados do aluno, ele já dá uma notificação de entrada dele, tá? Então daqui a pouco eu já mostro essa situação aqui também, né, para vocês poderem ver. Aqui tem o histórico do aluno, que você consegue também gerar um histórico ali com todas as informações aí, né, daquele aluno. Então, por exemplo, ele vai pegar ali os períodos, deixa eu ver um outro, que eu acho que foi o aluno 2. Não, nem foi o 2, deixa eu fechar esses aqui, ó. Foi esse aluno aqui, ó, aluno 3. Esse aluno 3, ele tem aqui o histórico dele, ó, do período 2023 2025. Que foi o que eu lancei mais informações, tá? Porque aí fica mais legal para vocês poderem ver aqui. Então, 2023, essas foram as disciplinas que ele fez, tá? Eu poderia até ter colocado aqui o curso, mas eu coloquei a turma, porque se colocar muita informação aqui também não fica legal. E aí ele fez essas disciplinas aqui e aqui ele foi aprovado, tá? Se ele tiver alguma reprovação em alguma, eu vou marcar aqui como reprovado. Mas pode ser que o histórico de determinada escola seja diferente, então é interessante você adaptar isso aí, tá, de acordo com aquela escola. Então aqui eu fiz uma coisa mais geral mesmo, onde ele vai mostrar os anos e cada uma das disciplinas que aquele aluno fez naquele ano e o status ali, né, o total de pontos, se ele está aprovado ou não. Tá bem parecido com o histórico, mas ele puxa bem parecido com o boletim, mas ele puxa todo o histórico, ou seja, todo o período no qual o aluno esteve ali na escola. Tá? E aqui tem a opção que é para poder confirmar a entrada do aluno. Esse aluno 1, por exemplo, hoje a entrada dele não está confirmada. Então, como que essa entrada pode ser confirmada? Ela pode ser confirmada por aqui mesmo, através de um porteiro que tem acesso a essas informações, ou, deixa eu ver se meu telefone aqui está habilitado, tá. Ou pode ser feito assim, olha que bacana. Se ele chegou lá, vou abrir a carteirinha dele aqui de novo, ele chegou na escola e ele não tiver com a carteirinha, aí o porteiro vai ter que fazer o acesso ao sistema, né, para poder confirmar a entrada dele por aqui, tá? Mas se ele tiver com a carteirinha, basta o porteiro fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer a leitura dessa carteirinha do QR Code,
e ele fez a leitura do QR Code, quando ele clicar aqui no link que é mandado, ó, ele já vai abrir os dados do aluno e vai dar uma notificação de entrada confirmada, tá vendo? E aí o aluno, o responsável do aluno, vai receber essa notificação, tá? Aqui eu coloquei, por exemplo, qual que é os dados do aluno, é tudo fictício, tá? E qual é o curso que ele faz. Se ele fizer mais de um curso, vai estar aparecendo ali, ó, que são os cursos em andamento dele, né? E os horários também, todos detalhados ali. Então é mais um detalhamento mesmo do aluno que pode ser exibido através da leitura desse QR Code. Só que aí também, quando ele fizer esse detalhamento, né, ele vai fazer isso aqui, ó, ele vai mandar uma notificação de entrada. Então, o responsável do aluno recebe essa notificação de entrada, né, com o horário e todas as informações ali relacionadas àquele aluno. Tá? Então, é bem interessante que você tenha essas possibilidades. Agora, se não for um usuário autenticado no sistema, um porteiro, por exemplo, ele só vai mostrar os dados dele. Aí ele não emite nenhuma alerta de entrada nem nada disso, ele só mostra as informações do aluno. Então isso aqui pode ser lido por qualquer um, só que se for um usuário do sistema, né, aí ele já lê e já dá notificação de entrada, tá? Então eu já fiz tudo isso aí para que ele possa trabalhar dessa forma. E aqui você tem como gerar um relatório do aluno. Esses mesmos relatórios eles vão aparecer em várias outras circunstâncias aqui dentro do sistema, tá? Relatório de turma, relatório financeiro, vários e vários tipos. Aqui você consegue fazer uma busca também desse aluno pelo nome, ou pelo telefone, ou por algumas outras situações. Eu coloquei para ele uma paginação, então ele não trabalha, por exemplo, aqui, ó, como outras páginas, com o data table, porque o data table, quando você tem muitos dados, ele a partir ali de 1.000, 2.000, dependendo do servidor, ele já começa a ficar pesado. Então, o aluno, ele é uma estrutura que não tem muito como você buscar, por exemplo, por data, nem nenhuma outra informação. As contas não, as contas pode ter 20.000 contas aqui no financeiro, que ele vai buscar ela por um período de data. Então, ele vai filtrar. Aqui não, aqui ele tem que mostrar todos, tá? Então, é interessante você fazer uma paginação assim, para você poder controlar melhor essa estrutura, não deixando o sistema ficar pesado. Esse aqui também, ele tem um exemplo de XLS. Então, se você precisar de exportar para o Excel, ele exporta também esses dados para o Excel para que você possa importar em outro sistema ou alguma outra situação que você tenha necessidade. Aqui, além do cadastro de alunos, eu vou passar um pouquinho mais rápido por outros, você tem cadastro de professores, de usuários, profissionais, tá? Em geral, que pode ser, por exemplo, um gerente, né, ou um porteiro ou qualquer outro, né, fornecedores, tá? E também tem os aniversariantes, onde ele vai mostrar aqui aniversariantes do dia, não tem nenhum, ou do mês, tá? E aqui também é a mesma coisa no dashboard, se eu não me engano, eu recuperei essas informações, ó, de quantos aniversariantes possuem no dia, né? Clicou aqui, ele já vai para essa página de aniversariantes, se tiver algum no dia, ele vai estar mostrando aqui também, tá? Então tem como fazer esse filtro, inclusive também tirar relatórios para essa situação. Cadastros, temos cadastro de forma de pagamento, de frequência e de CA. Frequência é frequência das contas, né? Se é mensal, diária, semanal, como você quer receber, porque na hora que você for cadastrar, por exemplo, uma conta que é receber, aí você pode definir qual é aquela frequência que ele tem para aquele recebimento, tá? Não é muito comum aqui, porque aqui é mais mensalidade mesmo, você não cobra um aluno todo dia, então você tem mais uma mensalidade. Então, quando você faz uma estrutura na turma, ele já faz toda essa gestão ali. Vamos para a parte aqui, então, de turmas. Quando você vai lançar uma nova turma, você define aqui uma descrição para ela, para que é um nome, qual é o ano letivo, né, qual é o curso que vai estar vinculado àquela turma, qual é o turno, qual é o horário, os dias aqui, isso aqui é mais também informações extra mesmo, a sala em que ela vai estar, o valor da mensalidade, se houver valor de mensalidade, se você não colocar nada aqui, tudo que é relacionado a valor some. Então, ele não vai verificar nada no sistema, né, relacionado a valores. Então, é aqui que você vai definir se aquele é um curso gratuito ou não. Tá? Então, para a escola pública, por exemplo, não vai ter essa informação. Mas se tiver, aí ele vai puxar os dados de mensalidade desse valor que você colocar aqui. Aqui vem o status dessa turma, se ela não foi iniciada, está em andamento, já foi finalizada, trancada ou arquivada. Né? Se ela tiver arquivada, nem o professor nem alunos veem. Tá? Então, isso aqui é só para gestão de secretaria depois. Se ela vai emitir certificado ou não, tá? A data de início, data final, máximo de alunos que aquela turma vai comportar e alguma observação extra. Isso aqui é tudo o que é necessário para você montar uma turma para qualquer tipo de escola. Né? Agora, antes de montar as turmas, é interessante você cadastrar aqui, ó, os cursos, e esses cursos você tem a possibilidade também de relacionar a disciplina. Então, vamos supor que eu vou, né, ministrar dentro da minha escola um curso de ensino médio e um curso de ensino fundamental. Tá? Quais são as disciplinas que vão estar vinculadas àquele curso? Então, é aqui que você vai adicionando elas. Tá? Poderia ser, por exemplo, um curso técnico, né, de TI. E aí as disciplinas que vão conter naquele curso técnico de TI seriam programação, redes, manutenção de computadores, pacote Office. Então você poderia colocar essas disciplinas para ter um controle melhor depois de notas, de frequências e de qualquer outra situação ali dentro. Então você consegue montar
toda a estrutura, né, do jeito que você preferir aí, tá? E, inclusive, após montar um curso, você pode definir quais vão ser os períodos para aquele curso, né? Então, vamos supor que no ensino fundamental, eu quero aqui que sejam 4 períodos, né, 4 bimestres, de 25 pontos cada um deles, totalizando 100. E depois isso aqui ele vai utilizar para poder pegar aquelas médias de aprovação e reprovação, tá? Então, o mínimo aqui da média que ele vai ter em cada um teria que ser 15, para totalizar os 60 para que ele possa ser aprovado. Então, é isso aqui que eu vou verificar na hora de gerar um boletim. Se ele atingiu o mínimo, que é 60 pontos. Se ele não atingiu, ele vai estar reprovado. Mas poderia ser uma outra situação? Sim, vamos supor que eu faça aqui um curso de redes, né? E nesse curso de redes, eu não tenho esse tanto de período, eu só tenho um período. Então, eu posso colocar aqui, ó, período único, total de pontos 100, média 60, pronto. Ele não vai criar vários bimestres, ou vários trimestres, ou vários períodos separados, tá? Então, isso é você quem vai definir quando você adicionar um curso. Lembrando que aqui ele vai ter as disciplinas que estarão relacionadas a esse curso. É interessante você cadastrar os anos letivos também, turnos que podem ser recuperados, tá? E aqui também tem uma outra opção que eu coloquei, que é as ocorrências. Então, se você aplicar uma ocorrência a algum aluno, você vai ter aqui que digitar a descrição, né, a providência tomada, o responsável que aplicou, tem a opção de relatórios também, você consegue gerar um PDF aqui daquela ocorrência. Então, tem todo o controle aqui também de ocorrência dentro do sistema, tá? Inclusive com as opções ali de relatórios, conforme eu havia dito. Vamos focar um pouquinho mais agora aqui na parte das turmas. Então, quando você montar uma turma, né, que você relacionou aquele curso, ele já vai pegar os períodos do curso e as disciplinas que estiverem relacionadas nele. Aí aqui, além de ter as informações de poder visualizar dados, excluir, editar, que é todo aquele CRUD, anexo de arquivos, você vai ter uma opção para gerenciar essas disciplinas. Isso aqui é importante. Por quê? Se eu coloquei que ele é um curso de ensino médio, na hora que eu clicar aqui, ó, ele já puxa quais são as disciplinas que eu relacionei para o ensino médio. Maravilha. Só que eu tenho que definir quais são os professores que vão ministrar aquelas disciplinas. Então, eu posso relacionar aqui, ó, os professores. E posso também, se necessário, relacionar um professor substituto. Porque imagina esse professor, ele tira um recesso, né? Eu preciso de outro professor que vai fazer a gestão daquela turma. E é aqui que eu coloco ele, tá? Então, ele também vai visualizar aquela turma quando ele entrar no seu painel. Daqui a pouco nós vamos para o painel do professor. Então, quando você for relacionar os professores, você pode colocar o professor aqui para cada uma das disciplinas. Ó, professor 4, né? Aqui professor 3. Eu não coloquei nomes lá não, tá? Então, eu chamei os nomes dele disso. Mas aqui vai estar sendo apresentado os nomes do professor e, inclusive, você vai poder filtrar ele aqui. Tá? Então, fica dessa forma, né, para você conseguir buscar e relacionar ele. Aqui vai ter a opção para você matricular aluno. Ó. Então, você acabou de montar a turma 301, por exemplo, do ensino médio. Aqui você vai fazer a matrícula de alunos daquela turma. Né? Então, você vai selecionar os alunos que estiverem cadastrados e vai aqui, ó, acho que aqui não tem o 4, ó, vai colocar o aluno naquela turma. Pronto. Aí ele vai estar matriculado nessa turma. Se ele estiver matriculado nessa turma, você pode transferir ele de turma, pode excluir ele da turma, pode gerar uma declaração de matrícula, gerar aqui um boletim escolar dele, tá? Gerar um contrato de matrícula dele e a declaração de frequência. Se eu não me engano, já mostrei para vocês essas opções dentro lá do cadastro de aluno. É as mesmas coisas, tá? É as mesmas informações, só que exibidas aqui. Eu posso também mudar o status dele ali, ó, dentro dessa turma, né? Trancado, matrícula cancelada, tá? Ou matrícula ativa. Então, tudo isso vai ser possível também, né? Está sendo buscado aqui, tá? Então, são as informações que nós temos relacionadas a matrícula do aluno. Eu esqueci de falar do financeiro, né? Não apareceu aqui porque essa turma não tem financeiro. Se ela tiver financeiro, aí vai aparecer esse botão aqui, ó. E aí eu posso, por exemplo, pegar aqui e criar uma taxa de matrícula, né? É opcional, então vamos supor que ele teve uma taxa aqui de R$250, pronto, e definir quanto que vai vencer, que é até quando ele tem que pagar aquela taxa. Beleza. Né? Ah, quantas mensalidades vão ser esse curso? Esse curso vão ser 10 mensalidades. Qual o valor? Aqui, ó, já vai estar mostrando o valor do curso. Deixa eu ver aqui, ó. Porque ele não busca automaticamente, né? Mas o valor que foi definido, por exemplo, para essa turma, não sei se foi 101 ou 201, é R$300 de mensalidade e essa 250. Tá? Então, se eu estiver matriculando, por exemplo, esse aluno aqui, foi nessa aqui, ó, é R$300 a mensalidade dela. Então, na hora que eu for lançar aqui, eu posso colocar outro valor também, tá? Mas seria o valor da turma ali. Mas vamos supor que você deu um desconto para ele. Por isso que eu não coloquei, para ele puxar, né, já como padrão aquele valor. Então, se ele tiver um desconto, ele vai colocar ali. Então, vamos supor que todo dia 26 ele vai estar pagando. Ou, por exemplo, todo dia 3 aqui, ó, ele vai estar pagando aquele valor. Tá? Então, aí você vai pedir para poder gerar e ele vai gerar todas aquelas mensalidades já, né, com as datas tudo certinho aqui. Ó.
E aqui vão ter opções para você, por exemplo, gerar um carnê. Então, se você clicar aqui em gerar carnê, ele vai gerar o carnê já com todas elas. O primeiro vencimento, 28/2, o segundo vencimento, 28/3, e assim vai. E aqueles dados que eu havia dito que você poderia preencher, que são dados bancários e informação de Pix, vão servir para esse carnê aqui, tá? Não são todas as escolas que utilizam carnês, mas se ela utilizar, ela tem essa possibilidade. Ó, aqui ele vai fazer a impressão, né? Deixa eu colocar aqui numa folha A4 e fica tudo certinho, ó. E ele já imprime aqueles carnês, pode até imprimir numa folha A4 para poder passar para o aluno, ou pode cortar, grampear, conforme as escolas costumam fazer. É só porque me pediram bastante essa opção de carnê. Eu, para ser sincero, nem imaginava que hoje em dia, atualmente, escolas utilizassem isso. Mas já tem dentro do sistema aí a opção, tá? Aqui você vai ter opção para dar baixa também na conta, para poder excluir, ou para poder gerar uma cobrança. Por aqui, existem também outras situações nas quais isso pode ser feito. Então, se a turma tiver uma estrutura financeira, vai estar aparecendo aqui. Além da matrícula do aluno, você tem como gerar um detalhamento da turma, que é um PDF que vai te mostrar, né, as informações da turma, tá? Qual é o ano, o curso ali, quais são as disciplinas daquele curso, né? Quais são os alunos que já estão matriculados nela e os períodos que essa turma vai trabalhar. Então, é basicamente um detalhamento mesmo ali. E aqui a secretaria também tem como abrir as informações da turma. Olha que legal, que é onde o professor vê, no painel do professor, você tem essa mesma tela, onde aqui você pode efetuar a chamada do aluno. Então aqui a secretaria consegue verificar isso, tá? Você pode fazer cadastro de aulas, você pode fazer aqui, ó, lançamento de notas para esses alunos de acordo com cada uma das disciplinas, né? Inclusive também geração aí do boletim e visualização dos períodos. Então é um gerenciamento um pouco maior daquela turma, que vocês vão ver esse gerenciamento quando eu explicar pelo painel do professor. E aqui tem a possibilidade, que é uma coisa também muito interessante, de duplicar a turma. Imagine que essa turma aqui, ela faz o primeiro ano do ensino fundamental, tá? E aí, na hora que essa turma for passar, por exemplo, né, para o segundo ano, geralmente são os mesmos alunos que vão estar. Então, você consegue duplicar essa turma aqui, colocando aqui um novo nome para ela, um novo ano letivo. Aqui o curso ele vai manter o mesmo, né? Porque está duplicando a turma, então tem que ser o mesmo curso, tá? Senão é uma turma nova. O turno dela, o horário, então você consegue mudar tudo. E ele vai trazer tudo o que for relacionado aos alunos para aquele outro ano. Então você não precisa ficar matriculando tudo novamente, fazendo aquilo manual. Ele traz todas as informações dele, só que ele vai zerar, né? As notas, ele vai zerar a frequência, isso vai vir tudo zerado. Mas todos os alunos já matriculados são passados aí para aquela nova turma no próximo ano. Então essa opção também é bem interessante para você poder fazer, tá, essa duplicidade. Assim como a opção que eu tinha dito aqui também de transferência do aluno, que é transferir ele de uma turma para outra. Quando você transfere ele de uma turma para outra, todas as notas, né, dados de boletim ali de frequência dele, tudo isso é passado para a nova turma, tá? Então ele preserva toda essa situação. Aqui nós vamos ter a opção de lista de matrículas com alguns daqueles recursos que nós já vimos ali, que foi explicado, tá? Inclusive com possibilidade também de relatório e filtro por período. Aí vai ter aqui os cadastros de disciplina, curso, ano letivo, que foi o que eu já havia explicado. Então eu vou pular um pouquinho essa parte de turmas aqui, tá? E antes de ir para o painel do gestor, que é o painel do professor, na verdade, esse aqui que é o painel do gestor, antes de ir para ele, vou mostrar aqui para vocês o financeiro. Você pode cadastrar contas a pagar aqui da escola, para ele ter um controle financeiro, pode gerar também relatórios aí, tá, relacionado a essas despesas, pode cadastrar contas a receber, e aqui pode ser conta recorrente, que seja cobrada mês a mês, conta a pagar também que seja cobrada mês a mês. Se tiver uma conta a pagar que vence no dia, o próprio sistema vai te mandar uma notificação para o número que tiver aqui nas configurações, que é o número da empresa, ó, informando que tem uma conta a vencer, tá? A mesma coisa, as contas a receber, ele notifica aqueles alunos ali, né, ou aqueles clientes, vamos dizer assim, do sistema, que estiverem relacionados a essas contas. Aqui tem relatórios financeiros, onde você pode gerar aqui, por exemplo, tudo que você teve de entrada ou de saída dentro de um determinado período, né? Então, um relatório financeiro que você consegue buscar por data de lançamento, vencimento ou pagamento, por entradas ou saídas, né? E consegue pegar contas pendentes, contas pagas, então você consegue trazer da forma que você precisar aquelas informações.
Temos aqui o relatório sintético de despesa, que é o que você gastou, por exemplo, com cada um dos fornecedores, né, ou cada um aqui das estruturas que você tiver de funcionário. Então, vamos supor, tudo que eu paguei, eu acho que não vai ter nenhum, porque eu acho que eu não fiz nenhuma conta a pagar para eles, não. Mas ele poderia te mostrar tudo que você pagou para cada um dos funcionários aqui, desde que você tivesse lançado. Recebimentos, tudo que eu recebi, por exemplo, dentro de um período aqui, ó, de cada um daqueles alunos, né? Aqui está clientes, mas eu vou trocar para alunos, porque aqui, no caso, os clientes do sistema são os nossos alunos. Aí ele vai mostrar qual que é o valor total que movimentou ali, que está relacionado àquele aluno, quanto que eu já recebi daquele total e quanto ainda está pendente, tá? Então ele mostra todas as informações aqui. Então esses são os sintéticos. Aqui nós temos o balanço anual, que seria mês a mês o que você ganhou, né, o que teve de entrada e saída. Então ele vai colocar um gráfico também mostrando isso. Só que essas informações precisam ter mais dados preenchidos. Como isso aqui tudo é teste, eu não tenho tanta informação assim, tá? Relatório de inadimplente. Então quais daqueles alunos estão inadimplentes? Ó. Então ele vai mostrar aqui qual é o aluno e as informações aqui relacionadas ao aluno e o total de inadimplência dele, o que é muito importante para dentro de uma escola, tá? Controle de caixa. Então, vamos supor que você tem uma pessoa responsável por receber os valores, né, aí, por fazer pagamento e tudo, então você consegue controlar o que ela recebe e o que ela paga, tá? Então aqui, deixa eu ver se ele puxa algum caixa aqui, ó. Aí, ó, puxou 2 exemplos que nós temos aqui, né? E aqui eu vou ter, então, algumas informações aqui para poder, por exemplo, gerar uma sangria, gerar um detalhamento daquele caixa. Ele vai mostrar movimentação que aconteceu. Então, isso aqui não é muito comum para um sistema escolar, mas você tem essa possibilidade dentro do sistema, né, caso você tenha uma pessoa que fique responsável por controlar esse financeiro, tá? Então é possível estar fazendo essa gestão aí. Visualizar também o relatório de caixas, com tudo que teve de quebra, né, com todo o detalhamento dele aqui também. Então é gerado isso aqui também. Aqui vai ter como controlar tarefas e agendamentos também da escola, né? Então você pode, os usuários vão poder lançar suas tarefas aqui, e seria como um controle mesmo de agenda, tá? Vai ter aqui os controles de anotações, né? Se essas anotações, por exemplo, não forem privadas, elas vão sendo mostradas aqui. Então, outros usuários que entrar no sistema vai conseguir ver essas informações no painel de informações. Mas eu poderia vir aqui, por exemplo, e colocar para ela não mostrar na home, tá? E aí ela não seria uma anotação que seria apresentada aqui. Então, às vezes é uma informação que um gerente quer passar para todos os usuários do sistema, ele acaba fazendo isso. Essa mensagem eu já expliquei, né? Isso só está mostrando ali porque essa empresa, que é a empresa 1, tem débito. Se eu entrar numa outra aqui, ó, percebam que os dados dela é tudo diferente, porque eu não lancei muita coisa para essa. Ela já não tem aquela mensagem. Por exemplo, os alunos que estiverem relacionados a elas aqui, ó, são outros. Inclusive, ele nem conseguiu encontrar. Vou até corrigir isso aqui, porque provavelmente não tem nenhum e eu não fiz a validação para ele tratar isso aqui quando não tiver nenhum. Pronto, ajustei ali, né? Vocês vão receber ele já ajustado. Deixa eu ver se aqui tem alguma turma, mas acredito que não. Até tem uma, tá vendo? Então, são outros dados, né? Outra escola com outras informações totalmente diferentes dessa primeira aqui, que é a que eu lancei mais informações, tá? Aqui vai ter aquela opção de conexão do WhatsApp, né? Então, a escola aqui, ela comprou o sistema lá de você cadastrou ela aqui, ela está utilizando, ela vai fazer a adição do dispositivo dela aqui, ó, do número dela, por aqui. Então, ela vai conectar o telefone e pronto. Não precisa dele fazer mais nada. Todos os disparos que essa escola fizer vai ser a partir do número, né, do WhatsApp que ele conectou aqui, na leitura do QR Code que ele fizer. Então, na hora que ele clicar aqui, não vai acontecer nesse, mas ele vai abrir o QR Code, tá? Porque aqui eu tirei essa funcionalidade para esse meu aqui, ó, porque senão depois os alunos vão ficar conectando novos dispositivos nessa minha instância, e eu não quero isso. Então, eu fiz um tratamento para ele não aceitar isso, mas quando você tiver no seu sistema, que você tiver colocado a sua instância aqui, ó, que é o seu AppKey, aí ele já vai fazer as conexões a partir dele, tá? E aqui é aquela opção que eu já tinha dito, né, que são as mensalidades do sistema. Então, a empresa, a escola que adquiriu o seu sistema aí, ela vai, ou que estiver cadastrada aqui, se tiver mensalidade, ela vai ver aqui. Porque tem aquela outra situação, né? Se você está, por exemplo, trabalhando com uma escola única, não tem problema nenhum, né? Então, você, por exemplo, comprou um sistema para a sua escola e você não tem nenhuma outra filial. Tranquilo, você cadastra a sua escola aqui, não vai fazer nenhuma gestão de mensalidade, porque você adquiriu o sistema para você mesmo. Então, isso aqui você vai simplesmente ignorar, ó. Não vai ter nada de mensalidade no sistema, tá? Isso é para quem estiver trabalhando como SaaS e vender esse sistema para várias escolas. A mesma situação se você trabalhar com uma escola e outras filiais. Então, você não tem mensalidade do sistema, né? Então, isso é só para quem trabalhar no modelo SaaS com o sistema, vendendo, né, o acesso aqui para as demais escolas. Então, se é só uma escola, se é uma escola e filiais, essa parte de mensalidade ali
nem será utilizada. Deixa eu ver o que está faltando. Está faltando agora o acesso do professor, tá? Então vamos pegar aqui, por exemplo, um professor. Pode ser esse professor 1. Quando esse professor ele fizer o acesso aqui no sistema, ele vai conseguir visualizar as turmas que estiverem relacionadas a ele. Então estou pegando aqui o professor 1 e estou entrando aqui. Ó. Quando ele entrar, ele vai ver as turmas que estão em andamento e aqui todas as turmas. Se ele entrar, por exemplo, na 201, ele vai aqui poder fazer a chamada daqueles alunos, que é de forma bem rápida, tá vendo? Ele vai colocando aqui, ó. Tem que selecionar a aula primeiro. Ih, entrei num que não tem aula. Também não quero cadastrar, não. Acho que essa 101 tem aula cadastrada. Então, na hora que ele fizer a chamada, também não tem. Ou é a disciplina que não tem? Também não tem. Qual que eu cadastrei? Vamos tentar a 301, né? Se não tiver, também vou ter que cadastrar. Parece que não tem, não. Educação física não tem, português não tem, matemática não tem. Então, vamos lá. Deixa eu cadastrar aqui, ó. Aula 1. Pronto. Aí na aula, é bom até mostrar e explicar isso, você pode cadastrar a aula, a data da aula, tá? A descrição, por exemplo, nessa aula foi visto ou vai ser passado tal determinado conteúdo. Então, cadastrou ali. Se tiver algum arquivo, um zip, um PDF, você anexa ali também, e aí você pode salvar essa aula, que depois os alunos vão conseguir visualizar isso e vão conseguir, vamos por exemplo aqui, ó, aula 2. Que seria o nome da aula, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, eu estou colocando aula 1, 2, mas isso aqui nem precisaria disso. Poderia colocar assim... conhecendo os esportes. E aqui viria a descrição, né, e a data em que foi feita ali aquela aula. Aqui poderíamos colocar um arquivo, então, para ela. Poderia ser um PDF, deixa eu ver se eu tenho um PDF aqui de exemplo. Aqui, ó, 00 teste, pronto. Salvou. Tá? Então, depois o aluno vai conseguir visualizar esse PDF lá também. Então, como eu já tenho um exemplo de aula, eu poderia vir aqui, ó, e fazer a chamada para ele. Tá vendo? Então, para a aula 1, né? Esse aqui teve presença, esse aqui teve falta, esse aqui faltou também, esse aqui teve... Então, de forma rápida, você consegue fazer isso. Para 2, não, todos os alunos vieram hoje, então eu clico aqui, ó, presença todos. Aí ele já faz a presença para todos eles. Então, nós conseguimos determinar isso, né, e fazer as chamadas conforme a disciplina e conforme as aulas que estiverem ali. Então, beleza. Boletim, a mesma coisa. Então, boletim, você vai selecionar aqui um aluno, né? Você vai, por exemplo, selecionar a disciplina e colocar, ó, teve uma prova onde ele tirou 8, que era 10, e também teve um trabalho onde ele tirou aqui 10 e era 10. E assim vai, você vai lançando para cada um dos trimestres, porque a nota ela tem que estar relacionada ao trimestre. A chamada tem que estar relacionada à aula, tá? Para que as coisas funcionem bem aqui. Então é isso, né? Aqui já foi o cadastro de aula e aqui ele vai mostrar quais são a estrutura de períodos que você vai poder distribuir esses pontos aí, né? E quando o aluno entrar no sistema, vamos lá para o painel do aluno, o aluno entra no endereço que você colocou, /aluno, tá? Desse jeito aqui, ó. E aqui ele pode entrar tanto com o CPF dele quanto o CPF do responsável. Entrou aqui no sistema, ele vai visualizar as turmas que estão em andamento, além disso ele tem todas as turmas, que às vezes tem uma turma concluída, que ele quer gerar um certificado, isso eu já havia explicado para vocês aí, tá? Então ele consegue gerar o certificado dele por aqui também, mas esse certificado também é gerado lá pelo painel da secretaria, então tudo que ele consegue acessar aqui, a secretaria também consegue acessar. Ele pode vir aqui em turmas em andamento e consultar, por exemplo, acho que a que eu lancei foi essa 301, né? Ele pode consultar, por exemplo, as aulas, tá vendo? Se tiver um arquivo, olha aqui, ó, ele já vai conseguir acessar esse arquivo, então perfeito. Ele pode aqui, né, visualizar as informações dela, trocar aqui também as disciplinas para poder verificar aquelas outras aulas, verificar o seu boletim, tá com as notas aqui que foram lançadas em cada uma delas. Eu não lembro se foi para educação física ou foi matemática, não sei. Mas eu tinha lançado uma aula para ele ali, né? Então vou ter que olhar. Ou não foi para esse aluno? Não deve ter sido para esse aluno, não. Esse aluno, ele é o aluno 1. Então, provavelmente eu não lancei nota para ele, tá? Mas depois posso verificar ali. Chamada, né? Então, ele vai verificar aqui, ó, que ele tem a presença nessa educação física aqui, ó, na aula 1 e nessa outra aula aqui, ó, que foi conhecendo os esportes. Então, ele vai mostrar qual foi a data, né, a situação de frequência dele ali e os períodos, tá? Então, fica tudo, né, exemplificado aqui para ele. O boletim só não deu certo porque ele não lançou para esse aluno as notas, foi para outro aluno. Mas posso voltar aqui, ó, vou voltar lá no painel de novo, vou entrar com o professor 1 e vou lançar nota para esse aluno, que é o aluno 1, que é o que eu loguei com o CPF dele. Então, vou entrar aqui na 301, boletim, e vou aqui, ó, aluno 1, pronto. E aí, aqui em Educação Física, prova 5 de 10. Pronto, só essa aqui já dá para nós visualizarmos lá, tá? Então, quando ele entrar, ele vai conseguir ver, né, ou o responsável dele que entrar, ele vai conseguir ver aquelas notas. Além de também ter a possibilidade do boletim,
Então aqui, ó, quando ele acessar essa turma, eu venho aqui em boletim e tá aí a nota dele. Então consegue ver, né? E aqui ele consegue gerar o boletim. Só que o boletim não vai ter nada, porque esse boletim ainda não está nada lançado, tá vendo? Então não tem muita informação, né? Eu precisaria de preencher esses trimestres, essa estrutura, para que ele colocasse dados aí dentro do boletim, tá? Então aqui ele também consegue ver as frequências, conforme nós já vimos, consegue gerar a carteirinha dele também por aqui, ó, né? E aqui ele consegue também visualizar as suas mensalidades. Então o aluno entrou, ele consegue ver caso exista financeiro relacionado à turma, tá? Lembra daquilo, isso aqui não vai aparecer se for uma escola pública que não tiver movimentação financeira, então já está tudo tratado para isso. Aí que ele consegue ver o que ele tem ali, né, de valor, data de pagamento, ele consegue gerar um recibo, tá? Então nós temos a possibilidade aqui, ó, do recibo de pagamento, né? Ele consegue efetuar o pagamento através do link de pagamento, tá vendo? Então ele vai mostrar aqui para ele poder ser redirecionado ali, pagar e automaticamente ele já aprova, então ele consegue ter essa estrutura aqui. Existem outros tipos de recibos também que eu acabei não mostrando aqui para vocês, deixa eu voltar aqui para o painel principal da escola. E aqui, em contas a receber, você consegue também gerar o recibo, que é aquele recibo lá que o aluno consegue ver, e um recibo também, que é um recibo para impressora térmica, tá? Que é esse aqui menorzinho. Aqui parece que ele está desestruturado, mas não está. Quando você solicitar para poder fazer uma impressão, deixa eu dar um Ctrl P aqui, ele vai ficar certinho na impressora térmica ali na hora de imprimir. Isso se a escola, obviamente, trabalhar com essa impressora térmica. Aí você consegue fazer a impressão do recibo, né, na impressora térmica também. Outra coisa que passou aqui e eu não lembrei de mostrar para vocês é isso aqui, ó. Você pode selecionar vários alunos e gerar carteirinha. Várias coisas no sistema tem essa opção de selecionar e deletar, tá? Selecionar e baixar. Aqui eu coloquei essa opção para gerar carteirinha. Olha que bacana. Ele vai colocar numa folha A4 todas aquelas carteirinhas lado a lado, ó, de cada um dos alunos, que aí você consegue fazer a impressão de todas elas e não gastar uma folha A4 para fazer a impressão de uma só. Então isso aqui também é interessante. Eu vou precisar agora analisar, porque são muitos recursos e eu passei muito rápido por eles, tá? Eu vou ver se eu não deixei de explicar alguma coisa e retomo aqui. Então vamos lá. A única coisa que eu esqueci aqui de mostrar, né, eu estava analisando aqui, foi o seguinte, aqui eu vou gerar, por exemplo, perceba que alguns têm esse botão e outros não têm, tá? Que é o confirmar a entrada, porque desses aqui já foi confirmado no dia. E aquele que não é confirmado, ele pode ser confirmado através do cadastro de alunos ou pela carteirinha, que é uma coisa mais prática aqui para que um porteiro, por exemplo, faça, tá? Então, se a escola tiver essa necessidade, ao ler esse QR Code, se algum usuário do sistema a nível de secretaria ou portaria, ele tiver logado no sistema ou tiver logado pelo menos uma vez naquele aparelho, quando ele fizer aqui, ó, aqui por exemplo eu fiz o login com porteira, mas ele não precisa estar logado, até mesmo porque ele não vai fazer nada aqui pelo sistema, ele só precisa estar logado se o aluno esquecer a carteirinha e ele for dar uma baixa manual. Agora, se ele não for, assim que ele lê o QR Code, ele vai ter aqui, ó, só ele lê o QR Code, né, clicar e pronto. Ele já abre os dados daquele aluno e dá a entrada confirmada, tá vendo? Então, automaticamente a entrada dele é confirmada, né? E aqui vai vir as informações de turma que ele tá, horário e tudo mais. Então é bem simples mesmo. Se eu voltar aqui no sistema, ó, esse aluno ele já vem com ele já fica confirmado. E o responsável dele vai receber uma notificação semelhante a essa aqui, ó. Deixa eu ver se vai ter alguma aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Nome do sistema, aqui ó, notificação de entrada, tá vendo? Com o horário, né, com a informação do nome do aluno, tá? Então já é enviado isso para o responsável dele. Agora, esse QR Code, ele se não tiver, por exemplo, se ele não for lido a partir de um usuário do sistema, né, ele pode ser lido por qualquer um, tá? Então, quando ele for ler ele aqui, ó, ele vai poder ter a possibilidade, vamos atualizar aqui, ó, de visualizar os dados. Então, qualquer um que lê essa informação vai ver os dados. Agora, se tiver acessado aqui, por exemplo, com um porteiro, ele já abre e dá uma notificação de entrada já automaticamente, tá? Mas ele serve para poder puxar os dados e eu acabei reaproveitando ele para essa situação. Se tiver mais alguma outra coisa, vocês podem também visualizar aí testando o sistema ou também assistir a aula 1 de cada um dos módulos que desenvolvem o projeto. Então, em cada um dos módulos, desde o primeiro, que é a parte de login, usuários, né, depois a parte de cadastro, depois relatório, eu vou explicando o que é ensinado, tá, dentro daquele módulo. Esse é um vídeo mais explicando mesmo os recursos do sistema escolar, mas são vários módulos aqui para quem quer acompanhar aí, né, as aulas, que pode acompanhar passo a passo para desenvolver ele do zero. Lembrando que já vem também o sistema pronto, né, se a sua intenção é somente instalar ele para utilizar. Se você precisar aí, né, do serviço de instalação, também nós fazemos, tá? Então, caso você não tenha nenhum conhecimento, nós fazemos a instalação aí dele no seu domínio, qualquer serviço que você precise também relacionado aí
alguma outra coisa externa, né? Eu gostei do sistema, mas eu gostaria que fosse implementado tal função, porque aqui nessa escola nós utilizamos isso. Eu também faço aqui, tá? Tem um programador que trabalha comigo também que pega esse serviço. Aí eu te passo um prazo e um orçamento para poder fazer essas adaptações. Qualquer dúvida é só entrar em contato aí conosco.